Pessoal, como que vocês saem de um mindset fixo para um mindset crescente? O conteúdo eu quero mostrar para vocês agora. A primeira pessoa no Brasil a tratar esse conteúdo dessa forma foi um cara muito bacana chamado Conrado Adolfo. Tenho muito carinho pelo Conrado. Foi uma das primeiras pessoas a trabalhar esse conteúdo dessa forma e devo boa parte da absorção desse conteúdo de um conteúdo que ele trouxe muito bacana para o Brasil e que ao longo do tempo foi remodelado e reestruturado. Vamos lá, como que eu mudo esse meu modelo mental fixo para o modelo mental crescente? A primeira coisa que eu preciso trabalhar com vocês é uma coisa chamada crenças limitantes. Crenças limitantes. E para isso eu quero contar uma historinha para vocês. Era uma vez o elefantinho rosa. E o elefantinho rosa estava todo feliz correndo pelas savanas africanas, quando de repente veio um caçador e sequestrou esse elefantinho rosa. Vendeu ele para um circo e o adestrador do circo todo dia pegava uma corda, amarrava na patinha do elefante e amarrava numa árvore grossa e forte. Todos os dias o elefantinho tentava puxar a corda e não conseguia. E ele foi crescendo assim. Um dia, ele virou um elefante grande, robusto e forte, e o cara do circo, no dia do show, pega esse elefante, amarra uma linha, uma corda bem fininha na patinha, na patona do elefante, amarra no pé de uma cadeira e o elefante não consegue sair do lugar, ok? Vamos lá, pessoal. Hora da participação de vocês. Por que que o elefante não consegue sair do lugar? Escreve no chat aí. Por que que o elefante não consegue sair do lugar? O que que impede o elefante a sair do lugar? Vamos lá, ele já estava condicionado. Tudo bem, tudo bem. Porém, todos nós já estamos condicionados a várias coisas. E mesmo assim, a gente rompe essa barreira e tenta uma coisa diferente, ok? Vamos lá, aceitou a limitação. Na visão dele não era possível. Na visão não era possível, mas ele via que era uma cadeira. E a cadeira é diferente da árvore. Não dá para falar que ele achava que a cadeira era a árvore, né? A crença limitante não deixava ele sair. Tudo bem, mas qual que é... Melhor, vou mudar minha pergunta. Onde reside a força de uma crença limitante? Por que que o elefante não consegue sair? O medo. Mas nós já não fazemos coisas. Todos nós não já fizemos coisas mesmo sentindo medo? Mesmo sentindo medo? É inconsciente? Tá aí, viu, ô Esteban? Eu posso dizer que não é só inconsciente, não. Tem inconsciente, mas tem boa parte consciente mesmo, ok? Vamos lá, pessoal. Onde reside? Reside em uma palavra. Crença limitante só funciona por causa de uma única palavra. Anota aí, ó. Duas pessoas colocaram aí. Uma crença limitante, a força dela reside em uma única palavra. E essa palavra se chama acreditar. Não importa se o elefante tinha medo ou não tinha medo. Não importa o trauma dele. Não importa a que ele foi condicionado. Não importa o tempo que ele passou ali. Não importa o quão desconhecido seja. A única coisa que impede o elefante de sair é que ele acredita que não consegue. E o acreditar que não consegue impede ele até de tentar. Porque se ele tivesse medo, e alguém falasse, cara, eu sei que você está com medo, mas eu vou te proteger, estamos todo mundo aqui, tenta puxar aí. Ele tentava. Ele acredita tão fortemente que ele não consegue, que não vale nem a pena tentar. E esse é o problema de uma crença limitante. As crenças limitantes que você tem, elas só são fortes porque você acredita nelas. Você dá força para uma crença limitante quando você acredita na impossibilidade daquilo.
Quando você acredita, não há solução, não há caminho. Porque você transformou aquele medo, aquele desconhecido, você transformou aquela informação em uma crença. E aquela crença é ancorada no seu subconsciente como uma verdade. Roberto, ou seja, você é tudo o que você acredita. Roberta, de fato, a vida que nós temos é exatamente aquela que nós acreditamos que somos capazes de ter. O quanto você ganha é exatamente o quanto você acredita que você é capaz de ganhar. Você faz exatamente aquilo que você acredita que você consegue fazer. Porque quando você acredita naquilo, você deixa de questionar aquilo. Por exemplo, é igual quando você acredita em Deus. Quando você acredita em Deus, você não fica questionando a existência dele. Não cabe numa pessoa que é crente, tem a fé, tem a crença, não cabe a ela a busca pela confirmação. A base da crença religiosa é a não necessidade da sua confirmação. Por isso que a fé é um processo individual, porque eu não preciso de confirmação, porque é o que eu acredito que importa, e não o que é. E não o que é. Logo, você quer ver, como que isso é bacana? O argumento principal, né? Se eu acredito em Deus e o Adilson não acredita em Deus, o meu argumento é: prove que Deus não existe. Enquanto o Adilson está assim, me prova que ele existe, eu falo, eu não preciso. Porque ele existe aqui, hoje aqui, em mim e você. Eu acredito que ele existe aqui. Agora é você que tem que provar que não existe. Porque para mim é condição sine qua non. Não tem, uma coisa está ligada à outra. O fato de eu respirar é a comprovação que ele existe. Eu falo, não, você respira, você tem pulmão. Mas quem que criou a porra do pulmão? Para mim foi Deus. Então respirar é Deus. Um exemplo, entendeu? Não é um curso religioso, teologia, né? Mas é isso. A crença, o acreditar, dispensa a confirmação. Tanto para o que ajuda, como para o que não ajuda. A porra do elefante não precisa provar que ele não consegue sair. Porque ele acredita que não consegue. É você que tem que provar que eu consigo. Põe a porra do outro elefante aqui, amarra a porra da corda na perna dele e me mostra ele puxando. Aí quem sabe eu tento. Porra, eu vou conseguir o elefante essa hora. É isso. Eu não preciso provar pra você que eu não acredito. Não preciso. Eu acredito, ponto. A força tá aí. No fato de você acreditar. Quanto mais você acredita, menos você necessita de confirmação. Ou seja, quanto mais enraigada uma crença for em você, menos você necessita comprová-la. E mais ela você se torna. Logo, tu te tornas aquilo que tu acreditas. Você se torna aquilo que você acredita. O que parece real para você, o que você acredita sendo real, se torna real. Ok? Logo, uma das primeiras coisas que a gente percebe quando alguém tem uma crença limitante ou um mindset fixo para alguma coisa é quando ela começa com a seguinte reação. Por exemplo, vamos falar de prospecção? Então, mas você tem que ligar para o cliente para poder prospectar. Não, mas eu não consigo fazer isso. Não nasci para isso. Não, cara, eu não sou bom nisso. É claro que você não é bom nisso. Você acredita que não é bom nisso. Tudo aquilo que você acredita que você não é bom, de fato você não é bom. Porque como você acredita que não é bom, você nem precisa treinar. Tu não é bom. Não vale a pena colocar força numa coisa que você não é bom. E aí você nunca desenvolve aquilo. Como você nunca desenvolve aquilo, a tua própria atitude retroalimenta a tua crença. Eu não sou bom nisso. Fim, acabou. Ok? E olha como uma crença é poderosa. Quer ver, ó? Tudo começa,
Vamos lá. Tudo começa com a minha crença. Tudo começa com a minha crença. Quanto mais eu acredito em uma coisa, mais potencial eu coloco para fazer aquilo. Lembra? Performance é igual a potencial menos interferência. Quanto mais eu acredito, mais potencial eu disponibilizo para aquilo. Quanto mais potencial eu disponibilizo para aquilo, mais eu faço. Quanto mais eu faço, mais resultado eu tenho. Isso aqui pode se chamar círculo vicioso do fracasso ou círculo virtuoso do sucesso. Quer ver? Se a tua crença for meio merda sobre isso, você não acredita tanto assim, sua crença é limitante, tu vai pôr muito ou pouco potencial. Pouco potencial. Se você põe pouco potencial, a tua ação é muito ou é pouco? É pouco. Como a tua ação é pouco, teu resultado é uma merda. E como o teu resultado é uma merda, como que isso afeta a sua crença? Afeta assim, ó. Eu falei que não ia funcionar. Mas eu disse pra vocês, esse troço não funciona. Não dá certo. Porque se desse certo, eu tinha conseguido. Independente do tanto que você põe de potencial, independente da ação, independente do resultado, eu teria conseguido se realmente fosse bom. Entendeu? Isso se chama, anota aí, círculo vicioso do fracasso. Em contrapartida, se a sua crença sobre aquilo é uma crença alta, você fala, cara, eu acredito que vai dar certo. Não importa se eu tenho comprovação, se eu não tenho, não importa se faz sentido, se não faz, eu decido acreditar. Eu decido acreditar. Quando você decide acreditar, o tanto de potencial que você coloca também é alto. Porque você fala, cara, já que eu decidi acreditar, fudido por fudido truco. Vamos fazer do jeito que tem que ser. O potencial que você põe é alto, a ação que você faz é muita. É uma ação muito top. Como você tem uma ação muito boa, provavelmente, porque pode ser que não, mas provavelmente você vai ter algum resultado. Quando você tem algum resultado, isso retroalimenta a sua crença que é, porra, funciona. Olha que top isso. Eu nem sabia, não é tipo assim, eu achei que não ia. Não, fala assim, cara, eu não sabia se ia dar certo ou não, mas eu decidi fazer. Eu decidi acreditar, eu podia decidir não acreditar, ou eu podia decidir acreditar, entendeu? E tudo começa com a sua crença. Toda vez que você se pegar tendo uma crença limitante, tem uma expressão que salva você dessa crença. E a expressão é... na verdade. Como que essa expressão funciona? Sempre que você pensar assim, cara, eu não sou muito bom nisso. Pensa assim, quando eu digo que eu não sou bom, na verdade, eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que acho que eu não estudei sobre isso ainda. Ok. De fato, você não estudou sobre isso. Isso pode afetar a tua performance. Ok? Cláudia, eu fiz isso e não conseguia ligar. Cada hora eu arrumava uma desculpa. Agora estou indo a todo. É isso. Então, primeira coisa, na verdade, ok? Sempre que você pensar em uma crença que te limita, substitui a frase por na verdade. Adilson, quando você fala isso, na verdade, você está querendo dizer o quê? E isso também ajuda com os seus clientes, viu? Muitos clientes têm a crença limitante que não consegue comprar o teu produto, que ele é caro. Isso pode ser uma crença limitante, porque ele acredita que é caro. E se ele acredita, vai ser caro mesmo. Quando ele fala, nossa, mas tá caro, hein? Olha para ele e fala, Adilson, quando você diz que tá caro, na verdade você está querendo dizer o quê? E eu estou pedindo que ele limpe o na verdade. Ele funciona como uma limpeza das minhas lentes. Ele limpa as minhas lentes para que eu possa, de fato, ver o que é para ser visto.
que não é a crença limitante, sim o que eu preciso fazer para melhorar. Pergunta para você se fazer. Quando você identificar um padrão limitante e você reproduzir a frase, na verdade, Adilson, quando você fala isso, na verdade você quer dizer o quê? Cara, eu preciso estudar mais sobre isso. Então a pergunta é, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? E por que o que eu preciso fazer? Porque não é que eu não sou bom, eu ainda não sei fazer. Eu ainda não sou bom. Eu ainda não consigo. Eu ainda não entendi. Gijo, no livro mesmo fala que, mesmo com o esforço seguido de um fracasso, é considerado um sucesso, pois sabemos que evoluímos. Perfeito. Gijo, ainda bem que você falou isso. Resultado não é conseguir. Resultado é resultado. Pode ser conseguir ou não conseguir. Se o resultado vai ser um fracasso, depende do significado que eu dou para aquilo. Porque isso aqui pode ser apenas um aprendizado, ok? Cláudia, isso serve também quando dizem a respeito do trauma. Então, eu só não vou entrar, Cláudia, especificamente na área da palavra trauma, porque a palavra trauma, ela deve ser tratada, ok? Com uma especialidade muito bem definida, chamada psicologia. Eu sei porque a Fernanda é estudante de psicologia e é uma área que eu procuro não entrar e que, sendo coach, nenhum coach deveria entrar nessa área da palavra trauma, porque trauma expressa, medicamente falando, uma outra realidade, por exemplo. Então, eu só não vou entrar especificamente na palavra trauma, e sim na palavra crença, ok? Ou seja, sempre que você pensar, eu não consigo fazer isso, a palavra que você deve colocar é, peraí, você ainda não consegue. Quando você diz eu não consigo, na verdade, você quer dizer o quê? E aí descobriu essa crença limitante, o que eu preciso fazer? Porque não é que eu não consigo, eu ainda não consigo, ok? Vamos lá, pessoal. Quando você entender como sair de uma crença limitante para uma crença fortalecedora, seguindo, se você não anotou, anota agora, seguindo o círculo virtuoso do sucesso e não o círculo vicioso do fracasso. Entendendo que você não é o que você acredita. Na verdade, você é outra coisa. Você ainda não consegue, ainda não sabe, ainda não faz, ainda não chegou, ainda não conquistou, ainda não conseguiu. Então, o que você precisa fazer para chegar lá e para conseguir? O que eu preciso fazer para isso, ok? Vai ser mais fácil você sair de um mindset fixo rumo a um mindset crescente, um modelo mental verdadeiramente crescente.